Fala pessoal, aqui quem tá falando é Josimar do canal Rei dos Gráficos, tá? Vou estar fazendo uma aula aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o robô, falar um pouquinho sobre aulas linhas discrepantes, tá? Enfim, e aí vamos trazer para vocês esses conteúdos, perfeito? Então vamos lá, o gráfico já tá aqui, né? Primeiro eu vou, como eu sempre faço, né? Vou começar aqui pela Copa. Vou estar passando algumas situações para que a gente consiga, né, entender essas situações, tá? Opa, aqui está na Euro. Então vamos lá para a Copa. Então vamos lá, graficamente, o que a gente tem é, como todo mundo sabe, né, o gráfico são movimentos que ele faz de formas repetidas e de formas que a gente já espera esse movimento. E a ideia desse vídeo é trabalhar um movimento que a gente chama de muito esticado. Por exemplo, esse movimento aqui ele está muito esticado. Por quê? Porque ele quer dizer que 70% dos jogos pagou over. Então há uma grande chance dele continuar muito esticado, mas já que ele esticou muito para cima, há uma grande chance dele esticar muito para onde? Para baixo. Da mesma forma, ao contrário, se ele esticar muito para cima, para baixo de novo. No entanto, aqui ele não fez o movimento. Como ele não esticou muito, ele também não caiu muito, né? Então, basicamente, a gente tem movimentos simétricos. Esses movimentos simétricos, né, no gráfico, ele causa, acima de tudo, né, que é uma linha que a gente precisa estabelecer, que é eu sempre falo, né, com meus alunos, enfim, aqui é uma linha de difícil, uma região muito difícil, tá? Se está em cima é ótimo para over, se está embaixo do 45 é péssimo para over, beleza? Então, não é esse o intuito da aula hoje, mas enfim. Então, o que acontece? Como ele está fazendo esse movimento, ele rompe o topo e ele estica muito. Uma liga de 70% over é muita coisa, então a linha se tornou discrepante, ao passo que ela caiu demais e se tornou de novo discrepante. Uma linha em 20% under é uma linha discrepante de novo. Aqui ela corrigiu, agora ela não tem a discrepância. Ela não está nem aqui em cima e nem aqui embaixo. Perfeito? Então aqui eu tenho uma linha discrepante e outra linha discrepante. E o que eu faço com isso? Eu sei que linhas discrepantes, se ela subiu muito, ela tem que descer, se ela desceu muito, ela tem que subir. Perfeito? Então, basicamente, a Copa, a gente achou essa discrepância no over 2,5, que não, agora de início, não vai nos interessar. A gente vai buscar outros mercados discrepantes, beleza? O 3,5 dificilmente ele fica discrepante. 45 por 3,5 é discrepante, ou seja, 9 jogos dos últimos 20 foram over 3,5. É discrepante para um 3,5. Logo, olha como ele ficou de novo discrepante. Então percebam, se ele sobe muito, ele tende a cair muito, perfeito? O under, né, a gente tem essa relação de novo. Aqui é discrepante, apenas 2 jogos ficaram under. E aí, logo em seguida, ela entregou 10 jogos under. Perfeito? Então a gente já entendeu essa discrepância. Beleza. Aqui, ó, que interessante. Outra liga extremamente discrepante. Esse movimento dessa liga discrepante, ele é um movimento de over. Ele veio de um fundo, 30. 20% apenas dos jogos não era over. Tá? Isso aqui é muito over. Logo, ela fez uma queda para 20%. Outra coisa muito interessante, por que linha discrepante é muito interessante? Muito. Isso aqui eu falo com meus alunos que é dinheiro no chão. Ou seja, é só abaixar e pegar, né? Se uma linha ficou nessa região, ela tende a permanecer nessa. Porque esse movimento foi tão alto que ele ganhou tanta força para subir, né? Imagina uma pedra, você joga na gravidade. Quanto mais alto ela sobe, mais força ela vai fazer na caída. Se você jogar ela um pouquinho alto, ela vai cair com um pouquinho de força. Se você jogar ela muito alto, ela vai cair com muita força. E foi basicamente o que aconteceu aqui. 80, ela veio parar no 20. E logo em seguida, ela já descansa nesses movimentos. E aí depois a gente vai entender por quê. Beleza? Então, basicamente, esse é o over 2,5. O over 3,5 não teve aquela discrepância, perceberam? Ele foi no 35, né? Não tá ruim, né? Mas o outro estava em 45, né? E aí, ó, percebe, ele também não fez um fundo, né? Fez um 10. Então, perfeito, beleza? Uma linha que não causou discrepância. O under, sim, 5%, ou seja, dos últimos 20 jogos, só 5 jogos eram under. Ou seja, olha que interessante. Poxa, se só 5 jogos, 5 não, 1, né?
aliás, 5%, um jogo. Então, o que ele fez? Ele compensou essa discrepância e agora são 9. E ele tende a ficar muito aqui em cima, e realmente está ficando. A pessoa que sabe disso ganha dinheiro. Hoje um aluno perguntou quantas entradas são? É tiro seco e tal? Como é que você... Não, se você entender o gráfico, você vai a vida toda. Ou não vai em nenhum. Porque ele percebe que 45 é o péssimo momento para o under e 30 é um ótimo momento para o under. Perfeito? Mas enquanto ele está nessa região, você está bem jogando para o under. Perfeito? E aí você liga o gráfico do over 2,5 e você vê porque você está bem para o under. Porque você está péssimo. E olha que coisa interessante. O pior momento over é o melhor momento under. Professor, então o que isso quer dizer? Linha discrepante. Ou seja, essa tem que cair. Linha discrepante, essa tem que subir. Perfeito. Você acha uma queda de over e uma subida de under. Perfeito? Então, basicamente, esse é o movimento. E olha que é under 1,5, né? Quando a gente liga os gráficos do mesmo mercado, percebam, esse cidadão subiu muito, esse cidadão desceu muito, porque é o contrário, né? Um está em 80, outro está em 20. Então, o que você pensa? Poxa, não vai ficar aqui. Nem esse aqui. Logo, vai começar a pagar o quê? Under 2,5. Que é aquele movimento que eu sempre falo para vocês, o quanto a duplinha de under 2,5 vale. Muita gente procurando over. Mas usem a cabeça e operem dois jogos de under 2,5. Quantos greens vocês querem? Isso aqui tá bom para vocês ou não? Por quê? Porque é uma liga que agora o under está onde? Nessa região. E o over? Nessa. Olha que interessante. São vários jogos seguidos, né? Isso aqui tudo verde. Só que a pessoa está procurando o quê? Over. Ela vai achar? Até vai, ó. Aqui tem um, aqui tem outro. Aqui tem uns 5 mais para fora, né? Mas não é melhor você operar no mercado? E o que proporcionou esse entendimento? Essa situação. Lembra na liga passada eu acabei de dizer em relação a movimentos discrepantes? Quando ela faz isso aqui, ela te entrega um dinheiro. Professor, mas quando eu cheguei, isso aqui já estava no final. Ótimo. A partir de uma liga de 80% over, ela só tem 4 jogos na linha que não são over. Então há uma grande chance de ela começar a pagar under. Se você quiser ser mais conservador, espera ela perder o quê? 40. Pronto. Perdeu 40 aqui, professor? Perdeu. Ganhou de novo? Faz nada. Perdeu de novo? Pronto. Olha aqui. O tanto que você pega. Poxa, professor, voltou para 40. Perdeu 40 de novo aqui? Não. 35 voltou para 40. Perdeu. Pronto, de novo. E olha essa sequência final. O que eu tenho de jogos under? Imagina uma dupla, tripla, quádrupla. Pronto, tá aí. E um monte de gente procurando o quê? Over. Por isso que eu falo, a galera que ensinou quando descobriu o futebol virtual, por que insistiu nesse bendito over? Por que não pensou em outros mercados, né? Uma duplinha. Você faz aqui, ó, jogo 41 com 44, né? Chama de múltipla, né? Para quem opera no futebol real. Porque a linha ficou discrepante, beleza? Passando aqui, né? Nem vou trabalhar no ambas marcas, porque é um cenário bem ruim, tá vendo? Ambas marcas. Até o gráfico do ambas marcas é ruim, não gosto muito do ambas, todo mundo que tá aí comigo sabe. Pronto, outra linha discrepante. Isso aqui estava muito tranquilo, né? Rompeu 40, foi aonde? 70. Tinha jogos de quê? Queda, linha discrepante. Fez movimento de descida, perdeu 25, linha discrepante. E aqui eu sabia que era queda, porque tinha uma sequência de jogos over. E aqui eu sabia que era subida, porque tinha uma sequência de jogos under. E aí, poxa, professor, mas como é que eu vou descobrir só através disso? Pronto, você quer mais o que agora? Olha, essa linha está discrepante? Tá ou não? Muito no fundo, né? Ora, ela precisa subir. Essa está discrepante? Tá. Muito no topo, né? Ora, ela precisa cair. Pronto, batata. De novo. Agora, quem que ficou discrepante para cima? Esse camaradinho aqui, ó. Gente, não posso ter 12 jogos na liga com under 1,5. Se eu não posso ter 12 jogos, eu sei que isso aqui está discrepante. Então, eu vou procurar jogos desse mercado para jogar para onde? Para baixo. Poxa, professor, mas como é que eu sei que vai subir o over? Tá, clica nele. Ele está discrepante? Tá, então é ele. Pode ser que nesse momento o over esteja aqui? Pode, porque o 2 gols pode fazer um outro movimento, mas não era.
Então pronto. Percebam. Linha discrepante de novo. A gente não costuma achar isso o tempo todo, né? Por coincidência, esse mercado over agora está discrepante, né? Mas a ideia é trabalhar em outros mercados. Mas deu para perceber, principalmente nesse cenário. Olha lá, de novo. Ó. Professor, isso aqui está discrepante? Não. Não sobe nem desce, não sobe nem desce, não sobe nem desce, não sobe nem desce. Só que aqui aconteceu algo que não costuma acontecer, né? Pelo menos não estava acontecendo, né? O que, professor? Primeiro, romper do 40. Segundo, romper do 45. E terceiro, romper do 50. Rompeu o último topo formado, esquece. Vai embora. Porque eu tinha um vazio gráfico aqui, ó. Nada. Né? Quem já operou aí, qualquer tipo de mercado, sabe que é um vazio gráfico. E aí, logo em seguida, o que ele faz? Caramba, 70%. Joga para baixo. Olha que sequência bonita que eu tinha de jogos over aqui. Tudo para queda. E aí o camarada tá aqui tentando um padrão, tentando qualquer situação, né? Até uma reza ele tá tentando aqui para baixo um over, né? E percebam, garanto para vocês, aqui para baixo não pagou nenhum over em cima de um under. O máximo que o Você, Pacheta paga é over em cima de over. Diga. o cara quer que tu explique de novo sobre as duplas. Sobre as duplas. É, Então de vamos lá. under, ambas. Aqui, ó. Aqui é o mesmo cenário, né? Foi lá no 40. Tá bom de green para vocês ou não? Beleza, acho que tá, né? O que você vai fazer? O cara mais conservador, vira e mexe, eu coloco um print de under meio com under meio, under meio com under 1,5. Você vai pegar o jogo 24 e coloca lá under 2,5. Aí você vai lá no jogo 27 e fazer junto, under 2,5. Pronto. Essa odd aqui, ó, do under 2,5, ou seja, pode pagar 2 gols, até 2, dá em torno de quê? 2,8, né, pessoal? 2,7, às vezes 3. Uma odd excelente. Professor, mas eu acho melhor trabalhar nessa odd aqui. Beleza. Da odd 10, 9. Professor, eu quero trabalhar no under meio com under 1,5. Da odd 30. Pronto. Quer mais o quê? E aí o pessoal está desesperado porque está perdendo dinheiro todo em quê? Em under. Mas, poxa, se ele está perdendo dinheiro em under, por que ele está jogando em under? Ele está jogando over? Mas olha onde está a liga. Percebe? Então, basicamente, entendido aí o colega que pediu? Provavelmente está escrevendo, né? Deixa eu abrir lá para ver. Entendido? Show, Paulo César, beleza. Pô, agradecer a galera aí, temos, poxa, quase, se alguém puder tirar uma foto para mandar aí, acho que temos 86 pessoas, né? Poxa, show de bola, galera. Então, basicamente é isso. Esse cenário agora, ele vai ficar um cenário propício para quê? Para over. Quando? Quando eu fizer um movimento de subida. Agora, olha que interessante. Como é que eu sabia que isso aqui tinha queda? Porque isso aqui tinha subido. Entende? Então, basicamente, eu tenho esse cenário trocando o tempo todo. A única coisa que me atrapalha nisso aqui são 2 gols que a gente também vai fazer. Beleza? Então, basicamente, pessoal, é isso. E o que que eu busco? Eu busco entender esse cenário. Eu busco trazer esse cenário. E é um cenário muito tranquilo de operar. Por quê? Porque o mercado já me falou quem que criou aqui dentro de uma ideia uma linha discrepante. Se essa linha subiu demais, ela tem que descer demais. E eu vou procurando mercados. Agora, olha que interessante. Casa marca gol. Casa marca gol estava em 85. Ela veio parar em 45. Movimento de subida. Esse casa marca gol com visitante, ele é muito interessante, principalmente para quem gosta do ambas. Tá? Então, basicamente, as linhas discrepantes, né? Eu vou colocar uma aqui que eu acho que ficou bem nítido, né? Acho que era outra. Que tinha ainda de forma... Aqui, ó, acho que era essa aqui, né? Pronto, aqui está uma linha discrepante. 80% de over é muita coisa e 5% de under é pouquíssima coisa. Logo, eu tenho cenário. Agora, presta muito bem atenção na Premiere. O que eu falei lá no outro, na outra aula? Ela não ficou um tempo demais aqui? O que é tempo demais aqui? Os meus alunos vão saber. Gente, ela fez fundo no 40. Essa liga aqui é para você ganhar dinheiro e apostar desse movimento aqui, ó, até esse.
Ou seja, aqui você vai operar para over, jogou para baixo, você vai operar para under. Professor, eu não gosto de fazer isso. Ótimo, vai até o topo, jogou para baixo, não faz mais nada. Fim. Você já pegou essa subida toda. Porque rompeu o quê? O topo. Professor, mas onde que eu sei? Como é que eu sei que ela vai parar? Você sabe que ela vai parar quando você encontrar jogos over à frente. Se você não encontrar jogos over à frente, ela não vai parar, porque o máximo que ela pode fazer é lateralizar. Aqui ela caiu, logo em seguida subiu. Outra coisa importante, ela bateu no topo 2 vezes, já é o sinal de queda. Então ela testou o topo 2 vezes. A partir desse cenário que ela testa o topo 2 vezes, ela faz o movimento de queda. Ou seja, eu estou numa liga extremamente o quê? Under. Uma liga extremamente under. Olha onde está o over. E o under que estava lá em cima veio no 15 e agora está operando nessa região. Então, vamos passar para gols exatos, que sem entender de gols exatos, olhando essa liga aqui, eu já consigo deduzir algumas coisas. E essa liga aqui vai ser interessante para a gente, tá? Outro cenário extremamente, desculpa galera, discrepante. Olha isso. Isso aqui, pessoal, tem muita gente, né? Até a galera lá do grupo nosso, da mentoria, né? Manda assim, ó, galera, aconteceu isso. Aí já é batata, né? Hoje o cara mandou lá, galera, ó, aconteceu isso, acho que foi na Premiere mesmo. Acho que foi esse cenário mesmo, se eu não me engano. E aí eu fui e falei assim, ó, o amigo falou aí, ó, isso aqui é um amigo, né? Aí acho que pagou um monte de over nessa queda aqui de 2 gols. Aí o cara falou assim, melhor que isso só se operasse, né? Só se fizesse a entrada por você. Então, basicamente, eu tenho uma linha discrepante. Que linha é essa? De 2 gols. Pensem comigo. Eu tenho 2 gols, eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 3, tenho 4, tenho 5. Tenho 6 mercados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desses 6 mercados, apenas um mercado, poxa, pagou 50%. 10 jogos, eu tinha apenas em um mercado. Se eu tinha apenas em um mercado, eu sei que esse cenário aqui é de queda. Ao passo que esse movimento de um gol também fez um movimento de queda e aqui de subida. Mas o meu entendimento aqui é, cara, 2 gols não pode ficar assim. Se 2 gols não pode ficar assim, ele tem que cair. Como é que 2 gols faz para cair? Alguém sabe aí? Como é que o gráfico Pagou de no outro dois... mercado Oi? o zero, pagou no outro mercado 0, 1, 3, 4 e 5. Exato. Qualquer resultado em cima de 2 gols que não seja 2 gols, ele cai. Já que eu estou falando de 2 gols. E existe esse mercado muito discrepante e existe também um outro mercado discrepante. Ora, se um subiu demais, o outro caiu demais. E aí eu vou fazer o quê? Esse cenário aqui, ó, eu não tinha um outro mercado muito discrepante. Eu tinha 5 gols, eu tinha 4 aqui, eu tinha 3 aqui e ainda tinha um. O interessante é quando você encontra um lá no topo e o outro aqui embaixo. Beleza? E aí, qual que é a ideia que a gente tem? Buscar um mercado diferente de 2 gols em cima de quem? De 2 gols, ó. Provavelmente foi essa hora aqui, né? Que bateu 45, mas esse jogo aqui 50, ó. Aqui pagou 0, aqui pagou... Acho que foi até nesse jogo aqui mesmo que ele falou, logo em seguida pagou, se eu não me engano, né? Pagou 4, aqui pagou 1, aqui pagou 3, pronto, aqui pagou 5. Se você fizesse as suas entradas em cima de 2 gols apenas, pronto, você já tinha feito todo o teu movimento, porque 2 gols tinha que cair. Então, basicamente, a gente procura linhas desproporcionais. E essas linhas desproporcionais, elas acontecem o tempo todo. E alguém sabe por que que elas acontecem? Paga muito de um mercado só? Alguém consegue deduzir? Porque a gente, acima de tudo, precisa ter uma Para não ser inteligência. previsível. Hã? Aqui, ó. Para não ser previsível. Para não ser previsível. Já pensou se ele pagasse de forma randômica, aleatória e previsível? Por exemplo, a cada 3 jogos que não saiu 3 gols, vai sair 3. Ela ia quebrar. Aí o padrão ia funcionar, o cara ia estudar isso aqui e rapidamente ele ia acertar. Olha, se ficar 4 jogos sem sair 4 gols, você entra, tá? Porque é uma grande chance de se pagar nos 3. Pronto, ela ia quebrar. Todo mundo ia fazer isso. Então o que que ela faz? Às vezes ela joga o mercado só para você ficar tentando, tentando, tentando. E olha o que que aconteceu aqui. Nesse cenário aqui, olha que linha extremamente discrepante.
Esse cenário aqui, a gente está até produzindo também, são 4 robôs, tá? Um já está mais avançado. Esse cenário aqui é muito interessante, porque um desses robôs trabalha com 3 gols. E quando isso aqui acontece, cara, é sensacional. Alguém sabe me dizer por quê? Porque quando for pagar ovo, vai pagar 4 e 5 gols. Exato. Como 3 gols já extrapolou demais, não é comum você achar 13 jogos em 20 pagando 3 gols. Quando ela for pagar over, ela vai pagar 4 ou 5. Percebe? E é uma liga que ela não tem movimento mais para 3 gols. Se você achar uma entrada, qualquer método que você tenha, qualquer um, de over na euro, há uma grande chance de pagar 3,5, over 3,5. Então, esse cenário que a gente tem é um cenário totalmente possível, totalmente previsível. A gente vai achar ele o tempo todo? Não. Mas o cara que é investidor, ele vai na boa. Quando ele achar, ele vai. Se ele não achar, ele não vai. Para que ele vai ficar arriscando? Né? Por que ele vai fazer esse cenário? Ó, a liga foi essa daqui. Essa daqui foi a liga de 3 gols. Esse cenário de 3 gols aqui, olha o tanto de jogos de 3 gols. Então ele tinha que fazer o quê? Pagar outros mercados diferentes, ó. Aqui 1, 2, aqui 4, aqui 2, aqui 2, aqui 1, aqui ele lateralizou 1, 1, 2. Ou seja, ele tende a não pagar mais o mercado em cima dele. E fica muito interessante quando uma liga está numa tendência over e 3 gols está o quê? Caindo. Porque essa linha está desproporcional. Essa linha está discrepante. E aí você busca um mercado de fundo. Eu tinha 2 gols no fundo, ó, então em cima de 2 gols, em cima de 3 poderia subir 2. Eu tinha um gol no fundo, ó, então em cima de 3 gols poderia subir 1. Eu tinha 0 gol, poderia subir e não subiu. Mercado over, pronto. Eu tinha um cenário interessante, ó, e aqui pagou, aqui de novo pagou. Chegou no 20, ele não rompeu 25, parou de pagar, e 5 gols, eu estava aqui no zero e também fez o pagamento nessa região. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender principalmente a queda do over, do 3 gols, junto com o over. Esse cenário discrepante, pessoal, ele não acontece o tempo todo. Ele acontece principalmente no mercado HT, que eu vou trazer para vocês. Então, busquem movimentos com a linha aqui, porque ele precisa cair. Esse cenário da Premier que a gente viu, ó, 2 gols precisa cair, 1 gol precisa cair. E percebam, quem continuar acompanhando, daqui a pouco essa vai ser a melhor liga de se operar, porque a linha está ficando desproporcional, está ficando discrepante. E aí ela vai começar a fazer o quê? A pagar muitos gols, principalmente nos mercados de cima. Professor, mas ela pode pagar em cima de 3? Pode. Para quê? Para lateralizar, pagar 3. Ela pode pagar em cima de 4? Pode. Aí agora uma coisa interessante, né? Esse cenário desses gols embaixo tende a fazer a troca com o cenário de gols de cima. Linhas totalmente desproporcionais. Beleza? Mercados FT, isso aqui é muito interessante, né? Um aluno uma vez me mandou uma quádrupla de visitante. Imagina a odd. Aqui, ó. O que ele fez? Ó. Pronto, 50, rompeu o topo. Pagou seguido. 1, 2, 3. Seguido. O que a linha fez? Ficou desproporcional. 70%. O que ela fez? Caiu. Esse movimento dela desproporcional, o empate estava desproporcional. O que caiu para esse aqui cair? O que subiu? Empate. Beleza? Ó, aqui nesse cenário não fez o movimento subir, apesar de também estar batia no 25 e caía, então você só tinha até o 25. Então percebam que todos os cenários discrepantes, ele traz para a gente um cenário totalmente previsível. Por exemplo, o cara que ficou vendo esse mercado aqui, ó, e chegou aqui e falou, caramba, poxa, resultado FT, casa. Olha onde casa está em 15%. Pô, beleza. Cara, empate não está discrepante. Empate está em 30. Olha quem estava discrepante. Então, o que que cai? Cai fora e a subida de quem? De casa.
independente do que estava acontecendo, casa fez um movimento de quê? De subida. Quando ele chega no 65, ele faz o quê? Cai. Ah, o que ele está fazendo aqui? Caindo. Porque ele ficou de novo o quê? Discrepante. Aí um outro mercado vai fazer o quê? Subir. Olha lá. Então, basicamente, é isso. Quando você trabalha com linhas discrepantes, você acha esses movimentos. E como o colega falou, ó, ok, o empate foi em 55%. 11 jogos terminaram empatados. Dos 20, isso é muito difícil. Então a linha falou assim pra gente, olha, provavelmente eu não vou mais pagar empate em cima de empate. Perfeito? Por quê? Porque senão eu vou ficar com uma liga em 55%, é ela aqui, ó. Esse é o cenário. Aí aqui você tinha Ô, um Josimar, empate. Oi. uma ideia aí, mostrar a galera aí, aproveitar que tem muita gente, né? Empate HT. Empate Quando HT, tiver quando tiver desproporcional, o cara pode operar no caso com proteção no visitante. exatamente. Se for, no caso, a questão do empate, né? Ó, vamos lá. E Ilustrar o que o tiver colega falou. desproporcional, mente 0-0 aí, ó. Momento aí. Ó, olha que interessante isso aqui, ó. O cara chegou aqui, a ideia é procurar uma linha desproporcional. Olha o que aconteceu na Copa, no casa-marca. Foi para zero. Ou seja, tinha movimento de subida. Esse cenário, empate, lá em cima. O cara que entendeu esse movimento, ele opera em qualquer cenário. O que está discrepante? Casa. O que está discrepante? Fora. Quem que vai cair? Fora. Quem que vai subir? Casa. Por que que eu não tenho movimento, professor, de queda do empate? Porque o empate está vindo de quem? Do fundo. Então não tem queda de empate. Aqui eu tenho topo. Aqui eu não tenho fundo. Pô, se o empate não vai cair, mas casa precisa subir, poxa, batata, quem que vai cair? Visitante. E quem que caiu? Visitante. Ah, mas por que que o visitante vai cair, professor? Ah, porque está no topo. É óbvio. Discrepante, volta. Perfeito? Então, basicamente, é entender esses movimentos. Isso acontece o tempo todo. E quando você entende isso, você forma a sua opção. Por exemplo, vou dar uma ideia aqui que provavelmente muita gente não sabe. Tá vendo esse cenário? Você não tinha ideia que casa ia ganhar? Poxa, professor, tinha, mas o que que eu vou fazer com isso? Sabe o que você vai fazer com isso? Você vai pensar, você vai sair da sua zona de conforto, ficar copiando os outros, pegando coisa, e vai falar, poxa, professor, então casa vai ganhar o HT. Todo mundo concorda comigo? Poxa, beleza. Casa, casa. Alguém sabe o que significa casa, casa? Alguém conhece esse mercado? Casa ganha no primeiro tempo e casa ganha no segundo tempo. E termina casa ganhando. Isso aqui paga odd, sei lá, 3, né? Porque é casa. Às vezes 4, às vezes 2,8. É uma odd interessante. Só que se você vai jogar nisso aqui, você faz a proteção, sabe em quê? Casa o quê, pessoal? Qual a proteção? Qual o segundo? Casa o quê? Empate. Empate. Qual é a odd disso aqui, meu povo? Alguém sabe? 17? 16, 17. 17, 19. E qual que é o outro casa? Casa fora. Isso aqui você pode abandonar. Poxa, professor, mas pagou uma viradinha. Não vale a pena o tanto que você vai jogar aqui para achar uma viradinha. Ora, professor, então eu posso colocar minha stake principal no casa a casa e vou fazer uma proteção numa odd 17. É isso, professor? É. Porque se casa fizer 1-0 e o jogo terminar 1-1, você fez uma odd 17. Pronto, tu quer mais o quê? Isso só falando daquele mercado lá, onde é que fica as viradinhas. Entende? Então isso aqui é absurdo. Só que tem gente que não quer pensar fora da caixinha. E aí vai ficar agarrado. Isso é a revolução, é vocês entenderem esse mecanismo. Se vocês entenderem o que está acontecendo, vocês entendem tudo. Principalmente esse mercado HT. O mercado HT controla todo o cenário. Vocês já perceberam que quando sai 3 gols no HT, a linha começa a ficar over? É isso. Aqui, ó. Olha onde é que casa estava. Estava aqui nesse fundo, não tá? Então vamos lá. Casa estava lá no fundo. Vamos procurar casa FT.
Mandante, casa, pronto. Olha o cenário seguido para casa. E nem vou falar de placar, tá? Por quê? Se eu sei que casa vai ganhar, qual é a minha outra opção? Qual, pessoal? Não, ninguém? Empate. Oi? Eu Empate. posso, eu posso trabalhar nesse mercado aqui, já que casa vai ganhar o primeiro tempo. Ora, pensa comigo, casa vai ganhar o primeiro tempo. Pô, beleza, professor. E se der empate, eu tenho uma odd de 17. Mas e se não der empate? Se não der empate, quer dizer que casa vai ganhar de pelo menos um gol de diferença. Então é 1-0. Beleza. E quer dizer que casa pode fazer 2 de diferença. Lá embaixo tem margem de vitória. Odds absurdas. De 2 gols e 3 gols. Muito boas. Além disso, poxa, professor, se ficar 4-3, se ficar 3-2, você pode colocar moedinhas a favor de casa nas goleadas. E aí você vai pegar um cenário de casa subindo. Esse cenário aqui é o cenário final, mas o gráfico é de casa o quê? HT. Então você tem um cenário de subida de casa HT, né? Aliás, vamos colocar aqui, né? Mercados, HT, mandante. Então você tem esse cenário aqui, ó, sabendo ó, que pagou 1-0, 3-0, 2-0, 3-0. Olha que sequência maravilhosa. E isso é o tempo todo. Se você colocar aqui, ó, visitante, você tem a sequência. Se você colocar empate, que é o melhor, tá? Ao meu ver, principalmente quando você faz essas duplas, tá? Aqui tá FT, né, pessoal? É HT, ó, empate, HT, pronto. Aqui, ó, 0-0. Ó, uma vez a sequência deu 1-1, 1-1. A odd dá, pessoal, em torno de 89, 2, 1-1 seguido. Olha o tanto de 0-0, 0-0. Sabe quanto que é a odd disso aqui? 10. Por quê? Movimento de empate. Pronto, ó lá. Então tem um movimento, tem um mercado totalmente interessante. Linhas desproporcionais. Vou baixar aqui um pouquinho para a gente trazer. Isso aqui também é muita coisa. Isso é muita coisa. Tem formas de você analisar a Express. A única forma que eu aconselho de operar na Express é pelo HT, porque aí não dá tempo de fazer sua entrada, mas olha o tanto de 0-0 HT que sai. É só você saber juntar 6 com 7. Pronto. Então, pessoal, vocês precisam entender, principalmente, o que está acontecendo. Às vezes, né, tem uma aluna aí, né, até falar o nome dela, Vânia, já mandou para mim 2-0 de casadinha. A odd disso é absurda. Acho que 400, uma vez ela fez 680 e poucos. Olha aqui onde está o empate. Discrepante. Então, o empate tende a fazer o quê? Cair. Onde? Em cima do empate. Esse cenário aqui é queda, então esse cenário aqui na frente, ó, e este aqui não tem entrada para empate. Então a gente precisa entender essas linhas discrepantes, elas acontecem o tempo todo. Professor, Oi. boa noite. O que você acha da Premier aí? No caso, tá bem. No caso do mercado mesmo de over, under. Mercado de gols. Isso. Vamos lá. Tá bem o quê? Tudo Eu acho que travou. tá bem discrepante. Você fala a Discrepante. palavra. Isso. Vamos. No Você caso, fala vai mercado de 3 gols lá over. embaixo. O mercado de over, pessoal, ele tem um cenário que o ideal é você olhar principalmente, ó, isso aqui é muito under. O que você precisa entender nessa liga? Como ela ficou muito tempo aqui, né? A galera que está comigo mais tempo sabe, ela tende a ficar tempo aqui. Perdeu 40 é o que, pessoal? O que faz quando Under. perde? Hã? Under. Under. Então vamos lá, ó, ela perde 40 aqui. Eu passei para 20 jogos para a gente contar. Então quer dizer que nos últimos 20 jogos vocês iam jogar under ou então vocês iam fazer as duplinhas de under 2.5, correto? Pronto. Então, você vai chegar aqui, vou voltar aqui para o mercado de over 2,5. Tirar esse HT aqui, ele só atrapalha. Tô travando um pouquinho, né? Deve ser a minha internet. Então, assim, ó, foi. Basicamente, resultado FT.
O que que eu tenho aqui? Opa, under 2.5. Eu tenho isso aqui, ó. Tá bom ou não? Pronto, ó. A gente estava aqui na hora da aula, né? E ela continuou, né? Aí, ó. Professor, quando que ela tem a ideia de subida? Quando, pessoal? Principalmente quando? Quando paga o quê em cima de quê? 2-1, quando paga Hã? um 3-1 e um 0-0, 1-0. De preferência, o 2-1, o 0. 3-1 em cima de 1-0, né? Coisa que não aconteceu. Ou seja, o cara tá ganhando, mas muito dinheiro aqui. Isso aqui ó, é dinheiro no bolso o tempo todo. Olha isso. É aquela odd que eu falei para vocês. Aí você pega 0,0 com 0,3, 0,3 com 0,6. Aí aqui do over, under 2,5. Aqui o outro 0-0. Entende? Então, esse cenário é um cenário extremamente under. E percebam, eu não tenho movimento de queda do under. Por quê? Porque a queda dele é no 45. E ele não está no 45. Percebe? Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Ambas marcam. Queda de ambas marcam. No 55. Para mim não é interessante. Eu preciso que eles ambos marcam. Visitante também não está. Casa também não está, né? Fez movimento de subida, pronto. A única coisa que eu tenho aqui é entender esse cenário para quê? Para under. Professor, o que eu posso fazer? Gráficos de gols exatos no FT. Vamos lá. 0 gol tem movimento de queda? Não. Não está no topo. 1 gol tem movimento de queda? Não. Não está no topo. 2 gols. 2 gols vai ficar interessante. Mas o melhor cenário nessa liga é 2 gols. Por quê, professor? Porque 2 gols está no mercado de chegar no 50. 3 gols? Não. Ou seja, todos os meus mercados under, eu ainda tenho o quê, pessoal? O que eu tenho nele? Entrada. Lenha para queimar. Eu vou fazer entrada para over aqui? Não. Por que eu não vou fazer entrada para over? Porque 0 não está em 20. E ele cai no 20. Por que eu não vou fazer entrada para over? Porque 1 não está em 45. Ele cai no 45. Por que eu não vou fazer entrada para over? Porque 2 está no 50. Quando tudo isso estiver alinhado, principalmente o 2 no 50, aí eu fico interessante. 36, 39, 42, 45, 51, 54. Entende por quê? Porque esse bendito aqui vai ter que cair de novo, ele vai repetir a mesma coisa. E aí vocês vão entrar de sola. Professor, para quem? Talvez para pagar um gol. Talvez para pagar 0, porque 0 pode ter rompido 20. E talvez para pagar 3, ou para pagar 4, que está lá no 0. Ou principalmente para pagar quem? 5, que é uma linha discrepante. Beleza? Essas linhas discrepantes, pessoal, elas dão pra gente, vamos ver se a gente acha, aqui tava, né, o 45 lá, ó. A gente acha esse cenário muito interessante. A gente precisa trabalhar esse cenário. Então, o que a gente faz? É isso. O que o robô, né? Tem muita gente perguntando do robô. O robô acha esse cenário. Ele entrega isso. Só que ele precisa entender, por exemplo, esse cenário aqui, ó. O robô avisou da Premiere. A melhor liga é a Premiere. Ó, principalmente agora. 2 gols tá onde? Aí, ó. Lembra que eu falei que o melhor mercado aqui era 2 gols? Tá onde? Tá aqui. Então, 2 gols, pô, beleza. Esse cenário da 36, 39, 42, 45 é ótimo. Para não pagar o quê? 2 gols. Porque ele tem que fazer o quê? Queda. Perfeito? Então a gente precisa entender isso. A linha discrepantes traz para a gente uma ideia fenomenal. Aqui ainda tem muita lenha para queimar, principalmente agora que um gol baixou com 25. Né? Um gol baixou com 25, 0 gol. O ideal é quando um gol bater no 35 e o 2 gols fizer um movimento de queda. Aí a gente vai trabalhar, vou voltar lá no gráfico de gols, né? Todo movimento de subida, principalmente a partir de quando 2 gols bate no topo. 2 gols bateu no topo, a liga já fica bem mais interessante para fazer o movimento de subida. Perfeito? Pessoal, a chamada está acabando, tá? Enfim, eu queria até agradecer a todos, né? Bastante gente. Caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, tá? O ideal, pessoal, é que vocês busquem esse cenário, por quê?
os cenários aqui medianos, eles vão ficar trocando o mercado. Agora, quando ela entrega isso aqui, né, que a gente fala lá, é basicamente dinheiro no chão. E o que eu falo com meus alunos? O que eu falo com eles? Vou dar uma dica para vocês. Né? Eu uso o site do Milionários, mas qualquer site que vocês quiserem utilizar. Quando você coloca aqui, ó, nesse cenário aqui, ó, você não consegue ver muita coisa. Aqui eu consigo perceber, né, o over e under, mas você não consegue perceber mais nada. Primeira coisa, está em Copa. O que eu venho fazer? Gráfico de gols exatos. Galera, só vou pedir, tem alguém com o microfone ligado aí para desligar? Só para não atrapalhar, mas se quiser abrir para fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Pronto. Tem alguma coisa desproporcional aqui? Não. Passo. FT. Tem alguma coisa desproporcional aqui? Não. Tinha que estar no 70. Passo. Até que aqui está desproporcional, ó. Então eu posso fazer esse movimento, mas não está interessante porque ainda está no 60. O ideal é no 70. Beleza. HT, tem alguma coisa? Ó, tá ficando interessante, mas o melhor era aqui no 60. E agora casa rompeu o topo, ó lá, pronto. Ó. Se eu encontro casa aqui rompendo o topo, eu ia fazer entrada no HT para casa rompendo o topo. Ou seja, entrada para casa, movimento subido. Então, esses cenários, a gente precisa estar procurando. Ah, não achei nada aqui, professor. Então, vamos procurar em outro. Aqui também não? Não. IFT? Poxa, também não. E gols? Poxa, também não. Beleza. Vamos seguindo. E é essa a ideia. Aqui tinha 2 gols, né? 2 gols estava lá em 45. E aí, o que você pagou em 2 gols? Ó, em 2 gols pagou 0. Em 2 gols pagou 3 e agora pagou 4. Ou seja, em 2 gols tende a não pagar 2. Daí você procura o movimento do fundo. Ó. 0 estava no fundo, olha lá. Ó. Então pagou 0. 4 gols não estava no fundo, mas pagou 4 gols. E aqui você tinha um mercado aqui que também já estava no 5, não era interessante. Então você precisa achar esses mercados discrepantes. Nesses mercados discrepantes, buscar quem que vai subir. A grande ideia da Premier é ela começar... É ela começar a fazer o pagamento, principalmente em cima dos mercados de quebra. Beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas? Não? Tudo certo? Deixa eu só falar então um pouquinho aqui, pessoal. Eu queria... Professor, Oi, falar desse mercado aqui. Oi. só uma dúvida. Assim, uma dúvida não, né? Só uma informação. Seria essa dica que você deu sobre o mercado discrepante a primeira coisa que eu vou fazer na hora de operar seria assim, a primeira dica mais tranquila, ou teria assim, cara, tem essa daqui que acho que você vai iniciar, vai começar a operar, deveria fazer isso aqui logo, vai ser mais fácil. Isso aqui, ó, mais fácil. Tá? Isso aqui é, se você fizer isso sem errar, você vai ser lucrativo o resto da tua vida. Tá? Não pode errar. Ficou muito tempo no topo? Ficou. Perdeu 40? Perdeu. Moedinhas. Duplinha de under 2,5. Batata, não tem mais o que fazer. Professor, pagou um 2-1 em cima de 1-0. Para. Ótimo. Espera de novo. Só isso. Se você fizer isso o resto da sua vida, ó, aqui de novo. Perdeu 40? Opera. Fez movimento de subida? Para. Perdeu 40? Opera. Olha aí o tanto. Ó. Tanto que aqui parou, porque... Duplinha de under 2,5, é isso? Isso, abaixo do 40. Desde que não paga um over. Pagou um over, para. Já pegou os seus greens, para. Beleza? Espera de novo. Pagou um over, bateu no 40, caiu de novo, opera de novo. Professor, ele fez o fundo, para. Principalmente quando isso aqui fizer um fundo e o outro mercado estiver no topo. Entende? Pronto. É isso, é o mais fácil, é a primeira dica. Você entendeu isso, meu irmão? Acabou. Desceu de 40, duplinha de under 2,5. Perfeito? Show de bola. Vamos ver se tem mais. Acho que todas as ligas estavam discrepantes, né? Ó, desceu do 40, bum, só morra abaixo. Tá vendo? Ó, desceu do 40, logo em seguida voltou, então acabou, não tem mais. Ah, professor, eu fiz a entrada e aí logo em seguida voltou pro 40 e passou. Para, não adianta você continuar. Ah, não, eu vou fazendo galho. Vai perder, você vai jogar under 2,5 e vai ver saindo 3-1, 4-0. E aí você vai ficar maluco. Beleza? Então, basicamente, pessoal, ó, aqui nem se fala, né? Chegou aqui, meu irmão, já era. Perfeito, pessoal? Então, olho na Premier, principalmente onde tem 2 gols, ok? Galera, quero agradecer a todos, tá? Enfim, sempre um prazer poder dividir com vocês. Caso tenha alguma dúvida, tá? Alguma pergunta, pode mandar mensagem no privado, tá? Eu vou
jantar agora, mas eu estou sempre respondendo. O robô aí, a ideia é trabalhar justamente isso, né? Trazer esse cenário para gente, tá? Eu acredito que quarta-feira a gente já comece a fazer a questão do Telegram, vai ser lá pelo Telegram, né? Para deixar a galera lá, a gente vai deixar ele lá. Vou passar um tutorial de como usar o robô e a gente vai trocando essas ideias, essas informações, beleza? Então, pessoal, um forte abraço, tá? Tamo junto, valeu.